Como é que é? Oi, pessoal. A partir desse momento você não fala nada daquilo que você pode se arrepender. É. Olá a todos. Olha aí. Tá faltando gente que eu sei que tá aí. Tá? Bem, A Miriam tá então, dando uma palestra na semana acadêmica. Isso. Não, a Miriam foi bem, palestra bem no mesmo horário, né? Mas a Andressa eu sei que tá aí, o Felipe e o Guilherme também. Sejam tímidos. Tá? Então, gente, o Mateando, né? Ciclo de palestras online, né? Matemática avançada, novas discussões online, né? Organizado pela Universidade Federal de Pelotas, pela FURG, Universidade de Santa Maria e URGS, tá? O Adilson pela FURG, a Paty pela Santa Maria, a Miriam pela URGS, né? Eu, Giovanni, Andréia, Liliane, Guilherme, Andressa e o Felipe, que não abriu, mas eu sei que está aí, né? Aqui pela UFPEL. Então, muito obrigado a todos, né? Bem, então, Alexandre, né? Eu vou te apresentar. Tá? Eu achei que o Giovanni fosse fazer isso, mas vou te apresentar então. Então, breve o currículo, né? Lá vou dizer brevemente, né? O teu extenso currículo. Tu possui graduação, Alexandre, né? Tavares Baraveira, possui graduação em bacharelado em física pela USP, mestrado em física também pela USP, doutorado em matemática pelo INPA, atualmente é professor da URGS, né? Tem experiência em matemática com ênfase em sistemas dinâmicos e é um grande divulgador da matemática. Todas as palestras que a gente viu com o Alexandre sempre são muito boas. Obrigado pelo convite, Alexandre, tá? E a palavra é tua, então. Vou te colocar aqui como apresentador, que eu sei que tu não está aí ainda. Tá? Agora está aí do ladinho. Tá? Obrigada. Bom, eu que agradeço aí o convite, a gentileza aí da Lisandra, do Giovanni, né? Realmente fizeram esse convite aí já faz um tempinho aí, acho que março, algo assim. Agradeço muito, realmente, a gentileza. E agradeço bom, eu tenho um carinho enorme, muito especial, tanto pela Lisandra quanto pelo Giovanni, uma amizade de longos anos aí. Para mim é um prazer aceitar qualquer convite de vocês. E esse, em particular, eu acho ainda mais interessante, porque eu queria agradecer não só ao Giovanni e a Lisandra, mas todos os outros organizadores aí, que estou podendo rever rapidinho aqui na tela, né? Pela iniciativa de fazer o Mateando, né? Que é muito bom, né? Eu acho assim, muito, muito importante ver a organização de eventos, de discutir matemática, da gente conversar, né, sentar para bater um papinho e agora, enfim, dado esse nosso momento maluco aí, fazer isso online, né, que tem suas desvantagens, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar, na medida do possível, enxergar o lado positivo disso, né, que é muito bom poder aqui estar juntando então a FURG, a UFPEL, a Santa Maria e a URGS, né? As 4 universidades aí juntas nesse evento, né? Então, acho que tomara, eu espero mesmo que esse Mateando seja um evento que dure a gente comemore aí os 20, os 30, os 50 anos do Mateando, né? Muito bom. Eu brinquei com o Giovanni que a única coisa que eu acho que o Mateando que eu não gostei tanto, assim, que se eu desse o nome eu ia chamar de Mateando, mas tudo bem. Já que vocês deram o nome Mateando, um dia eu invento o Matemateando só de sacanagem, roubo o nome de vocês, mas depois que eu vi que era uma sigla, aí eu entendi que tinha uma razão para ser o Mateando, né? Mas eu continuo achando que o Matemateando era mais legal, mas tudo bem, eu sou um cara chato. Mas olha só, eu acho assim extremamente importante conversar sobre matemática, fazer o possível para divulgar, para atrair mais pessoas, e juntar as pessoas que já gostam e tentar atrair novas, né? Então eu acho muito bom que quando alguém organiza algo assim, na medida sempre que eu posso ajudar, eu ajudo, eu acho ótimo, tá? Então, vou começar a compartilhar aqui, rapidamente. Então, antes, realmente louvo o trabalho de vocês, espero que vocês vão trabalhar bastante no início, mas espero que vocês continuem encontrando sucessores para o trabalho, para que o Mateando tenha uma longa vida, né? Então, realmente me sinto muito feliz de poder participar. Vou voltar 200 mil vezes se vocês me chamarem às 200 mil, tá? Não tem problema nenhum. É um prazer enorme mesmo. E vocês vão cansar. Mas vou começar a compartilhar aqui
a minha telinha. Então, o que eu penso em assim, contar para vocês, embora o Mateando seja uma matemática avançada, novas discussões online, bom, a parte online, ok, eu não vou fugir. O avançado, digamos assim, eu vou tentar não ser tão avançado assim. Eu vou, na medida do possível, tentar contar para vocês algumas coisas que elas não são... enfim, vou tentar fazer com que a teoria ergódica, que é o assunto que é assim, base do nosso bate-papo, tentar falar de exemplos mais simples, tentar manter os pés no chão, de maneira que a gente consiga aí manter o público vivo, né? Não quero, então, entrar em grandes tecnicalidades, não vou necessariamente enunciar as coisas no seu nível mais geral, mas eu vou tentar dar uma ideia do que é essa tal de teoria ergódica, tá? E para fazer isso, eu vou começar com uma brincadeira curiosa, que é o seguinte: vou pegar um problema, e isso que eu acho muito interessante, porque a priori parece que não tem nada a ver com a teoria de sistemas dinâmicos. E vamos fazer uma ponte para resolver esse problema usando, então, depois a teoria ergódica. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa. Ok, então, olha só. A brincadeira é a seguinte: peguem as potências de 2, tá? Deixa eu ajeitar as coisinhas aqui. E a gente começa lá com as potências de 2, 2 na potência 0, 2 na potência 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e por aí vai. Ou seja, estou brincando com números, né? Com números naturais. Você olha lá o 2 na 0, ele é 1, 2 na potência 1 é 2, depois é 4, 8, 16, 32, 64, né? 128 e assim vai. E notem que o que eu pintei aqui, em laranja, são os dígitos, os algarismos mais significativos de cada número. Então, por exemplo, no 16, o dígito mais significativo é o 1, né? É o cara mais à esquerda. No 32 é o 3, no 64 é o 6 e por aí vai. E nesses números aqui são eles mesmos, né? Então aqui o mais significativo é o 1, aqui é o 2. Então uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Então olha só, se a gente está brincando com números, né, e é muito divertido, né? Desde que você começa a aprender números, a multiplicar, a somar, a dividir na escola, brincar com números pode ser alguns consideram uma tortura, né? Mas alguns acham bastante divertido. Uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Bom, notem uma coisa importante, né? O algarismo mais significativo ele pode ter valores entre 1 e 9, né? Ele não pode ser 0 porque a gente nunca coloca o 0 como mais significativo, né? Então, minhas escolhas são entre 1, 2, 3, 4 até 9. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que o 3 pode ser o dígito mais significativo das potências de 2? Bom, a resposta é sim, né? É só olhar para cá, o 32 está aqui, então o 3 ele pode ser, sem problema nenhum. Será que o 9 pode ser? Bom, aí você pode começar a aumentar um pouquinho a lista aqui, pegar potências 2 à sexta, 2 à sétima e andar um pouquinho mais, para você ver se você acha um 9 como dígito mais significativo. Tá? É um exercício, vocês podem tentar brincar um pouquinho com lápis e papel, ou de repente uma calculadora, né? Tentar encontrar o 9 no começo. Tá? Vocês basicamente vão descobrir, com um pouquinho de paciência, brincando um pouco, que essencialmente o dígito mais significativo das potências de 2 pode ser qualquer número, pode ser qualquer coisa entre 1 e o 9, tá? Não tem nenhuma proibição. Ok. Aí a gente pode começar a fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, tá? Então, já que a gente consegue, meio que na mão aí, no braço, mostrar, verificar que o 1 até o 9 pode aparecer como o dígito mais significativo, agora a gente pode começar a fazer uma pergunta mais complicada, que é o seguinte. Imagina que você olha o 2 na 0, 2 a primeira, etc., até chegar no 2n-1. Tá? E você olha nesse conjunto aqui, você olha o dígito mais significativo e você vê quantos caras eu coloquei aqui. Eu coloquei n números, né? Eu tenho 2 na 0, depois 2 na primeira, etc., até 2n-1. Aí eu vou contar quantos desses são iguais a 1. E vou dividir por n. Tá? Ou seja, eu vou olhar aqui quantas vezes o 1 foi o dígito mais significativo nas potências de 2 entre 2 na 0 e 2 na n-1. Esse número, evidentemente, o número de vezes que isso aí é 1, no máximo foi n. Então, quando eu divido por n, isso aqui no máximo é 1. E é óbvio, se nenhum desses caras aqui for 1, que esse cara aqui seria 0. Então, isso aqui pode ser 0. Né? Então, esse número que a gente está calculando aqui, o que ele é? Ele é a frequência relativa do 1 como dígito mais significativo, tá? Um nome meio sofisticado, mas acho que a ideia é bem natural, né? Nas potências de 2 entre 0 e n-1. Então a gente pode querer saber que número é esse.
Tá? Então eu sei que ele está entre 0 e 1. Posso fazer a mesma coisa para o 2, posso fazer a mesma coisa para o 3, para o 4, até o 9. Né? Então posso descobrir a frequência relativa do algarismo 1 como sendo o dígito mais significativo, do 2 como sendo o mais significativo, e assim vai, nas potências entre 0 e n menos 1. Bom, mas a gente pode querer ser mais preciso. Né? Eu dizer que ele está entre 0 e 1 é mais ou menos óbvio, né? Não tem muito o que fazer. Mas a gente pode querer ser mais chato e querer descobrir exatamente quanto é que vale isso. Quanto é que vale a frequência do 2? Será que vale? Será que tem um valor exato? Será que a gente consegue determinar? Do 2, do 3 e por aí vai? E, mais ainda, a gente pode ser mais ousado ainda. Imagina que a gente começa a pegar uma quantidade de potências de 2 cada vez maior. Ao invés de eu me contentar em pegar o 2, até o 2 na 1000, por exemplo, eu tento fazer a conta usando até o 2 elevado a 1 milhão, ou o 2 elevado a 5 trilhões, ou sei lá. Então, será que a gente consegue tomar um limite? Então, estou tentando pensar se a gente consegue fazer isso. Tomar o limite da frequência, por exemplo, do 1 como dígito mais significativo, dividido por n, do número de vezes que ele aparece dividido por n, ou seja, da frequência, né, que é um número entre 0 e 1. Quando eu mando n para infinito, será que o limite existe? É a primeira grande pergunta que a gente pode fazer. E se ele existir? Então, primeiro saber se ele existe. E se ele existe, ele é igual a quanto? Né? E claro que eu gostaria de poder trocar aqui o 1 por qualquer coisa que pertence, então, aos meus possíveis dígitos mais significativos, ou seja, qualquer coisa entre 1 e 9. Né? Tá? Então, essa é uma pergunta. Tá? Parece uma pergunta de números, né? Eu estou falando sobre potências de 2, falando sobre números naturais. Bom, o que isso tem a ver com teoria ergódica, né? Então, essa aqui a gente está falando de teoria de números, e eventualmente, alguns de vocês podem usar alguma ideia muito esperta de números, de escrever números e potências de algum jeito inteligente, e resolver esse problema, talvez, sem fazer nenhuma menção à teoria ergódica, tá? Mas o que eu vou querer convencer vocês, pelo menos hoje, é de que a teoria ergódica é uma ferramenta que permite, por exemplo, dar uma resposta precisa para essa pergunta que a gente está fazendo agora. Tá? Talvez existam maneiras diferentes de fazer isso, mas a teoria ergódica com certeza é uma ferramenta para isso. Tá? Então eu vou deixar esse problema aqui em suspenso, tá? Vocês ficam imaginando aí como é que é a frequência de cada um dos dígitos, do 1 até o 9. Será que o 1 é mais frequente, menos frequente? Será que o 9 é mais ou menos, né? Então, vou deixar essa pergunta em suspenso e vou dar uma passadinha, mudar um pouquinho de conversa, né? Fazer aquilo que às vezes a gente faz em matemática, que é, ao invés de a gente estar olhando com a lupa um problema bem pequeno, né? Por mais que ele possa ser às vezes bem difícil, vamos olhar as coisas de longe, vamos olhar, a gente recua vários passos, tenta ver uma perspectiva agora muito maior. Nessa perspectiva a gente vai descobrir um montão de ferramentas, um montão de conceitos, e eventualmente esses conceitos a gente consegue voltar ao nosso problema original e dizer alguma coisa sobre ele, tá? Então é isso que a gente faz às vezes em matemática, né? Esse é o caminho natural quando você abstrai as coisas. Então eu vou dar um passo agora, saímos do mundo dos números, vamos entrar num mundo um pouquinho mais abstrato. O que a gente em geral faz na teoria de sistemas dinâmicos? Então olha só, sistemas dinâmicos basicamente a gente tenta lidar com um conjunto X, e esse conjunto X, o que ele é? Bom, esse conjunto X, às vezes ele pode ser um espaço métrico, às vezes ele pode ser um espaço métrico de uma qualidade, digamos assim, ainda maior, com mais estrutura, como uma variedade riemanniana, enfim. Ele é um conjunto que tem uma estrutura, tá? Algum tipo de estrutura, no mínimo uma noção de distância pode ser útil, mas às vezes pode ser só um espaço topológico, né? Então, depende muito do que você quer fazer, tá? Nesse momento, eu não quero me comprometer muito, a gente depois vai dar exemplos muito específicos, mas o X, essencialmente, a gente pode pensar que é um espaço métrico, tá? Pelo menos ter uma noção de distância é bom. No fundo, na teoria ergódica, como a gente vai trocar um pouquinho de ideia daqui a pouco, esse aqui pode ser um espaço no qual, essencialmente, o mais importante é que você possa construir algum tipo de medida, tá? Um espaço onde você pode colocar medidas, mas vamos com calma. Então, X é um certo espaço, por exemplo, métrico. Eu vou assumir que é compacto, isso é uma coisa que é importante. Então, se esse cara não for compacto, a vida pode ser bem complicada. Tá?
Então, o que normalmente se faz em sistemas dinâmicos? Você tem o seu espaço x com alguma estrutura e tem uma transformação, uma função de x em x. Bom, então o que a gente faz? Você pega um ponto inicial x, você calcula t de x. É a imagem do x pela transformação t. Então é como se o ponto pulasse do x para o t de x. Então ele andou, né, numa certa unidade de tempo. Depois esse ponto caminha de novo, ele vai para o t de x, que a gente em geral denota por t2. Então temos o t2 de x. Depois ele vai para o t calculado em t2 de x. Então o novo ponto, que é a gente em geral denota por t3 de x. Depois T4, T5, etc. E o ponto começa a passear pelo mundo X aqui. Tá? Bom, então uma pergunta muito natural é a seguinte. Se você dá um X inicial, né, um X inicial qualquer, a gente pode se perguntar se existe um limite para o Tn de X quando n vai para infinito. Será que tem um limite? Bom, e se você começa a pensar nessa questão, rapidamente você se dá conta do seguinte: eventualmente o ponto poderia ficar pulando entre dois caras, né? Imagina que o ponto ficasse pulando para cá e para cá o resto da vida. Então isso não teria limite, né? Mas teria pontos de acumulação. Então, assim, a existência de um limite desse tipo, tipicamente, é uma coisa que não vai acontecer. A gente pode tentar, então, descobrir quais são os pontos de acumulação, tentar descrever esses pontos. Pode tentar ver o que acontece no longo prazo. Então, quando você espera muito tempo, de que conjunto a tua dinâmica se aproxima. Então, esse é um tipo de descrição que tenta dizer como é que são os conjuntos. Então, é mais ou menos como é que é a cara, digamos assim, a geometria ou a topologia dos conjuntos limite. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer as coisas, que é o que, em geral, as pessoas fazem em sistemas dinâmicos. Bom, uma outra maneira de enxergar a questão, que é justamente a história da teoria ergódica, a teoria ergódica é uma visão do mundo, digamos assim, um pouco mais probabilística. Então, qual que é a ideia aqui? Então, de novo, né, vamos trazer o nosso mundinho X aí, e eu gosto de sempre de pensar assim, muitas vezes eu imagino que fixa um conjunto aqui dentro, chamar de A. Tá? A é um pedacinho de X, um subconjunto aí. Então, se vocês quiserem imaginar, vocês podem imaginar que X é a cidade de Porto Alegre, ou o estado do Rio Grande do Sul, e A, por exemplo, é a minha casa aqui, meu apartamento. Tá? E vocês podem imaginar que o ponto X é o Alexandre, que está caminhando ao longo do tempo. Então você olha o Alexandre no dia de hoje, olha o Alexandre amanhã, depois de amanhã, e assim vai, e fica se perguntando qual que vai ser o destino final do Alexandre? Bom, eu posso até responder, mas eu prefiro que a gente deixe isso para um outro dia. Mas para seres biológicos com uma vida finita, a gente sabe bem, né? Mas vamos imaginar que eu posso ser calculado a minha vida aqui ao longo de um tempo infinito, né? Sejamos otimistas. A gente pode se perguntar onde eu estarei, de que conjunto eu me aproximo em longo prazo. Essa é uma pergunta. Mas, às vezes, essa pergunta é bem difícil. E quando a gente trabalha com sistemas dinâmicos, a gente descobre que é uma pergunta, muitas vezes, bem enrolada. A gente pode fazer digamos assim, um desvio pela tangente, que é o seguinte, tentar responder uma outra pergunta, que é o seguinte: em que locais o Alexandre passa mais tempo? Então, ao invés de você querer saber onde eu estarei daqui 30 mil anos, daqui 40 mil anos, ou sei lá, na semana que vem, você quer saber em que locais o Alexandre fica bastante tempo. Então, por exemplo, se o A é o meu apartamento, ainda mais agora na pandemia, se você imaginar, mais de 90% do meu tempo eu estou aqui dentro do apartamento. Às vezes 5% do meu tempo eu estou levando meu filho na escola, estou caminhando até a escola com ele e voltando. Às vezes 5% do meu tempo eu estou na Redenção, que é aqui pertinho de casa, dando uma corridinha. Então, se vocês me perguntarem onde eu estarei daqui 30 mil anos ou daqui 40 mil anos, né? De novo, eu tenho uma vida infinita, eu não sei dizer. Eu não sei dizer onde exatamente eu estarei no dia 11 de junho de 2121, daqui 100 anos. Não sei dizer. Mas, se você ficar, digamos assim, esperando por mim no meu apartamento, você tem, digamos assim, 90% de chances de me encontrar, porque eu passo bastante tempo da minha vida no apartamento. Ok? Então, a teoria ergódica, ela é uma teoria que, ao invés de tentar dizer para você aonde você vai estar daqui a um certo tempo, como é que você vai, de que conjunto eu me aproximo no futuro, a teoria ergódica tenta dizer o seguinte: com que frequência eu visito determinados conjuntos? Então, qual é o tempo médio que eu passo em certos conjuntos? Como é que a gente pode colocar isso de maneira um pouquinho mais precisa? Então, olha só, imagina que eu tenho meu conjunto A. Eu vou fazer o seguinte: a minha órbita, eu pego o ponto X, o ponto T de X,
T2 de x, T3 de x, e assim vai. Né? E imagina que eu faço isso até um n-1. Então, conto uma órbita durante eu conto n tempos aqui. Aqui é o tempo 0, tempo 1, 2, até o n-1. Eu posso verificar, se eu quero saber se eu passei no conjunto A ou não, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a função indicador do conjunto A, calcular tk de x ali dentro. Então, cada vez que a minha órbita passou no conjunto A, a função indicador vale 1. Eu vou somar a função indicador, o k variando de 0 até n-1. Então, se eu passei todos os meus iterados em A, isso aqui, se eu for somar, vai dar n. Né? Se eu não passei nenhuma vez em A, isso aqui dá 0. E eu vou dividir por n para ficar com um número que está sempre entre 0 e 1. Ou seja, isso aqui é a frequência relativa que a órbita do ponto x visita o conjunto A. Então, basta calcular esse somatório. Mais uma vez, como a gente estava discutindo agora há pouco aí com nossos números, com as potências de 2, a gente pode fazer uma pergunta que é a seguinte. Você tem esse número aqui, será que a gente consegue tomar um limite desse número quando n vai para infinito? Essa é uma pergunta. Então, quando a gente faz um limite, novamente, as duas perguntas básicas são, primeiro, será que existe o limite? Essa é a grande questão. A segunda é, se ele existir, ele é igual a quanto? Tá? Então, essas são as perguntas básicas que a gente pode fazer sobre um modelo desse tipo. Então, se a gente tem um limite para uma coisa dessa, ou seja, existe essa frequência média, e se ela existir, quanto é que ela vale? Tá? Então, digamos que a teoria ergódica, a ideia dela é tentar responder esse tipo de pergunta e, para entender a resposta, né, a gente vai usar, então é uma visão, digamos assim, mais probabilística da dinâmica. Ao invés de eu dizer que a dinâmica vai estar num certo lugar ou em outro, num certo instante de tempo, o que eu vou dizer é quanto tempo, em média, eu fiquei no conjunto A, ou quanto tempo, em média, eu fico num certo conjunto B. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer descrever. É como se fosse a probabilidade. Então, se eu disser, por exemplo, que se essa frequência do A for muito alta, significa que eu visito A muito frequentemente. Ou seja, eu passo, sei lá, 95% do meu tempo no conjunto A. Se a frequência do A é baixa, ou seja, se eu passo, sei lá, menos de 1% do meu tempo em A, significa que eu entro no A uma vez, depois passo um tempão lá fora, entro lá de novo, né? Volto só de vez em quando. Então, se você está esperando por alguém que visita muito pouco A, de repente ficar esperando em A talvez não seja uma boa ideia. Por outro lado, tem um detalhe interessante que é o seguinte, se esse limite existir, se ele for positivo, você tem certeza de uma coisa bem simples, que é o seguinte, você entra em A uma quantidade infinita de vezes. Por quê? Porque se você entrasse em A só uma quantidade finita, 1 milhão de vezes que fosse, esse Q de A seria então no máximo 1 milhão, e eu estou dividindo por N. Então, quando eu tomar o limite, isso aqui vai a zero. Tá? Então, se você sabe que a frequência de visitas a A, se a gente tiver essa frequência, se ela existir, se ela for positiva, você já garantiu que você tem, no mínimo, uma quantidade infinita de visitas ao conjunto A. Então, se você ficar sentadinho aqui em A esperando esse cara passar por lá, ele vai passar. E vai passar infinitas vezes. O que você não consegue dizer com a teoria ergódica é quando o cara vai passar. Eu não sei se ele vai passar semana que vem, se vai ser daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, mas eu sei que ele vai passar infinitas vezes. Tá? Então, se eu tenho uma vida infinita e ficar sentado lá esperando, o sujeito vai passar por lá uma infinidade de vezes. Bom, mas como é que... Quem são esses caras aqui? Que números são esses? Será que esse limite existe? E se ele existir, ele é o quê? Bom, então, essa questão ela tem muito a ver com a existência de um objeto, que é o seguinte. Então, agora eu falei que eu ia mencionar medidas aqui, então deixa eu mencionar medidas. Olha só. No fundo, a gente consegue começar a perceber que elementos importantes nessa teoria são o que a gente chama de medidas invariantes. Então, novamente, eu tenho lá minha t de x em x. A gente diz que uma medida μ, então isso aqui é uma medida de probabilidade, ou seja, ela... a medidas, o que são medidas, né? Só eventualmente tem gente jovem aí que ainda não conhece tão bem o conceito de medida. Medidas são funções que associam a certos conjuntos um número, e no caso de medidas de probabilidade, essas medidas elas são sempre maiores ou iguais a zero, e a medida do conjunto inteiro, né, o meu x, que é o meu planeta aí,
a medida do conjunto inteiro ela é 1. Tá? Então ela dá a medida total para o conjunto, e qualquer subconjunto aí dentro que tem medida, né? A teoria da medida é meio sutil, existem conjuntos que às vezes não têm medida, eu não quero entrar nessas dificuldades, mas os conjuntos que a gente pode medir, o valor da medida é um número que está entre 0 e 1. Tá? Então, as medidas que podem fazer esse serviço, tá, que podem nos dizer alguma informação interessante sobre o sistema, do ponto de vista ergódico, são as chamadas medidas invariantes. Então a gente diz que μ, ela é, eu sempre pensar que é uma probabilidade. A gente fala que ela é uma medida invariante por t, se acontecer o seguinte, se a medida de um conjunto é exatamente igual à medida da pré-imagem do conjunto, tá? Onde o A é um certo subconjunto de X, são os subconjuntos que eu posso medir. De novo, eu não quero entrar na tecnicalidade aí, ficar dizendo que são os borelianos, enfim, toda essa história, mas os conjuntos que a gente pode medir, sempre que a medida do conjunto é igual à medida da pré-imagem, a gente fala que essa medida tem invariante, tá? Então essas são as medidas que, de fato, acabam fazendo um serviço bom no caso da teoria ergódica. Então, se tem medidas que podem nos dar as respostas para as perguntas que a gente estava fazendo ali em cima, essencialmente vão ser medidas que fazem isso, tá? Então a pergunta natural aqui é a seguinte: será que existem medidas invariantes? Né? Essa é uma pergunta que parece difícil à primeira vista, né? Se você tem um sistema dinâmico, se existem medidas invariantes. Bom, então vamos lá. Na verdade, uma questão, a primeira coisa interessante a ser dita aí é o seguinte: é que em condições razoavelmente gerais, a gente sempre vai ter pelo menos uma medida invariante para a transformação T. Então, se você fixa o teu conjunto X, que a gente está pensando que é compacto, é métrico, por aí vai, fixa a tua transformação T, em condições razoavelmente gerais, existe sim pelo menos uma medida que satisfaz essa condição de ser invariante. Tá? Às vezes a medida pode ser mais feia, mais bonitinha, mas sempre existe. E, na verdade, quando a gente começa a pensar mais a fundo sobre a questão, a gente começa a descobrir o seguinte, que de fato, muitas vezes, você tem muitas medidas invariantes para a mesma transformação T. Então, na verdade, o que começa, do início a gente fica preocupado de não ter nenhuma. Né? Será que tem alguma que faz isso aqui? Parece uma propriedade tão restritiva. Será que tem? Então a gente descobre que tem. Depois que a gente descobre que tem, descobre como é que a gente fabrica algumas, a gente começa a descobrir que tem, na verdade, um montão. E aí, quando a gente descobre que tem um montão, a gente começa a se preocupar em saber a seguinte: quais são as mais importantes? Né? Então nem todas vão ser tão interessantes, algumas talvez sejam mais importantes que outras. Então deixa eu dar exemplos para vocês, tá? Para não ficar esse papo muito abstrato aqui, sem a gente enxergar nada de mais concreto. Deixa eu fazer o seguinte. Então vamos fazer uns exemplinhos aqui. Vou pegar uma transformação que ela é bem conhecida, tá? Que a gente trabalha com ela bastante. É o seguinte, eu vou pegar o x para nós, vai ser o intervalo 0, 1. Tá? E a transformação t que eu vou fazer é a seguinte. Transformação t de x em x, ela pega o x e leva em 2x, só que eu vou fazer o seguinte. Módulo 1. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque, claro, né, se eu pegar um número entre 0 e 1 e duplico, ele pode sair do intervalo 0, 1. Então, para ele voltar para o intervalo 0, 1, eu vou descontar a parte inteira. Tá? Tem sempre uns detalhezinhos nessas coisas que a gente não quer complicar a vida, mas olha só, basicamente essa transformação, o que ela faz? Ela te leva aqui, ela está aqui o 0, ela te leva lá em cima. A imagem do ponto 1 meio, quanto é que é? A imagem do ponto 1 meio é 1, mas se você toma módulo 1, isso na verdade é 0, né? Você descontou a parte inteira, esse cara na verdade está aqui, né? E você vai até lá, né? Bom, essa transformação, olhando assim, é legal de dizer o seguinte, essa aqui é um caso em que, na verdade, a gente tem, por exemplo, muitas medidas T invariantes. Eu vou dar exemplo para vocês só de duas, mas dá para construir um montão. Então, olha só, a primeira coisa aqui é o seguinte, vou fazer a primeira observação. Se você pegar delta do ponto 0, o que é isso? Vocês lembrarem a medida delta, o que ela faz? A medida delta do ponto 0, como é que ela funciona? A medida delta do conjunto A, ela é igual a 1 se o 0 é um ponto do conjunto A, e ela é igual a 0 se o 0 não é um ponto do conjunto A. Né?
Então, a medida delta, ela faz exatamente isso. Então, a medida de um conjunto, para a medida delta 0, a medida de um conjunto ou é 0 ou é 1. E notem que o ponto 0 é um ponto que ele é fixo, né? T de 0 é elevado exatamente no zero. Então, não é muito difícil verificar que essa medida satisfaz a equação de cima. Se você calcular o t na menos 1 de um conjunto, e a medida do conjunto, você vai descobrir que a medida delta satisfaz a equação que nós escrevemos. Se a gente pegar aí o delta 0 de um conjunto A, ele é exatamente igual ao delta 0 do t na menos 1 de A. Tá? Basicamente porque se o cara tiver o zero, o único jeito dele ter medida 1 é que ele contém o zero. Mas se ele contém o zero, a pré-imagem dele também contém o zero. Né? Então, se a medida disso aqui é 1, a medida da pré-imagem é 1. E se a medida da pré-imagem é 0, a medida do cara também é 0. Tá? Então, isso aqui é verdade. Ou seja, delta 0 é invariante. Tá? E, de fato, usando exatamente a mesma ideia, sempre que você tem um ponto fixo da sua função, a medida delta daquele ponto fixo é automaticamente invariante para o teu sistema dinâmico. Então, aí a gente já viu que toda vez que você tiver um sistema dinâmico que tem um ponto fixo, você sabe ter pelo menos uma medida invariante, que é a delta do ponto fixo. Tá? Aí vocês podem imaginar uma outra coisa um pouquinho mais emocionante. Imagina o seguinte, deixo aqui só como ideia, vocês podem tentar se divertir tentando fabricar algo assim. Imagina que você tem um ponto P, que é levado pela T, num cara que eu chamo de Q. E o Q é levado pela T de volta. Quando acontece isso, significa que quando você pega o T do P, o T2 de P, né, ele é igual ao P de novo. Esse é um ponto que a gente chama de um ponto de período 2. Então eu deixo para vocês meditarem um pouquinho que o delta P mais delta T de P, dividido por meio, é T invariante. Tá? Deixo para vocês meditarem um pouco sobre isso. Então, se você tiver um ponto de período 2, você constrói também uma medida invariante em cima do ponto periódico. Se você tivesse um ponto de período 3, você pode adaptar isso aqui com o delta do P, delta T de P, delta T2 de P, dividido por 1/3. Ou seja, sempre que a gente tem pontos periódicos, né, e o ponto fixo é um caso particular, a gente tem medidas invariantes. Mas olha só, tem outra medida invariante nesse exemplo do 2x módulo 1. Então, que medida invariante é essa? Então, olha só, eu dei um exemplo de uma medida que é meio bizarra, né, que é a delta de um ponto. É uma medida bem esquisita, né? Dá toda a massa num ponto só. Mas tem outra. E a outra é a seguinte. Então, vamos lá. Vamos só fazer o desenhozinho de novo. Está aqui a nossa transformação 2x módulo 1. Então, 2x módulo 1 está aqui. Uma outra medida que é invariante é a seguinte. Pega a medida de Lebesgue. O que é a medida de Lebesgue? Para quem ainda está mais jovem e ainda não conhece esse bicho, a medida de Lebesgue, basicamente, é uma medida que quando você mede um intervalo, tá? Se você medir um intervalinho que vai de A até B, o valor da medida de Lebesgue é exatamente o tamanho do seu intervalo. Tá? Então, a medida de Lebesgue, de uma maneira bem natural, nos dá essencialmente o tamanho dos intervalos, enfim, o tamanho do conjunto, né? Falando bem grosseiramente. Então, olha só. Imagina que você pega um conjunto agora. Nosso conjunto A é esse aqui. Esse é o nosso conjunto A. Imagina que o A é um intervalo, tá? O que é o t na menos 1 de A? Como é que é a cara do t na menos 1 de A? Olha só, você tem que puxar duas pré-imagens. Você tem uma pré-imagem por aqui, né? Então, uma pré-imagem do conjunto A é essa. Esse pessoal vai ser levado em A. E a outra pré-imagem é esse pessoal que está aqui, que também é levado em A. Então, esse intervalinho que está aqui, vou chamar de A1, ele é levado em A pela transformação T. E esse que é o A2 também é levado em A pela transformação T. Então, a pré-imagem do A são esses dois caras aí, o A1 união com o A2. E qual que é o tamanho deles? Olha, lembrem, a nossa transformação, ela pega o x e leva em 2x. Se o comprimento desse intervalo é o tamanho do A, né? O tamanho desse cara aqui é o comprimento do intervalo, ou seja, o lambda de A, qual que é o comprimento do A1? Isso aqui duplicou os tamanhos, né? Então, o comprimento do A1 é metade do tamanho do A. O comprimento do A2 é metade do comprimento do A. Então, olha só, o tamanho de A é o tamanho. Será que ele é igual ao lambda de A1 mais o lambda de A2? Porque o tamanho do A1 é metade do tamanho do A2, o tamanho do A1 é metade do tamanho do A, o tamanho do A2 é metade do tamanho do A. Então, quando você soma, dá o tamanho original.
Mas isso é a mesma coisa que a medida do A1 união com A2, que é a medida do t na menos 1 de A. Ou seja, a medida de Lebesgue também é uma medida invariante para esse cara aí. Tá? Então, Lebesgue também é invariante. Tá? Esse aqui é t invariante. Então, temos uma medida invariante que é o delta do zero, temos uma invariante que é a medida de Lebesgue, e tem diversos pontos periódicos nessa transformação, e com os pontos periódicos a gente consegue construir medidas que são os deltas ao longo dos pontos periódicos. Então, tem um monte de medidas invariantes nesse exemplo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo simples, mas que nos mostra aí mais ou menos, de maneira pelo menos bem concreta, que o conjunto de medidas invariantes pode ter vários elementos. Tá? Então, na verdade, muitas vezes ele realmente tem muitos elementos, e aí, então, a gente entra no segundo problema. Então, na verdade, o problema de medidas t invariantes não é que a gente não tem, é que, na verdade, muitas vezes a gente tem demais. A quantidade de medidas invariantes é gigante. Tá? Então, você tem que, dentre essas, selecionar as que são mais ou menos interessantes. Tá? Então, voltando aqui, só para dar um outro exemplo. Tá? Fizemos aqui um exemplinho, deixa eu dar outro. Esse exemplo vai ser bastante importante para a gente no que segue na conversa. Que é o seguinte. De novo, eu vou pensar o meu conjunto como sendo o 0, 1, mas vou fazer a seguinte mutreta aqui. Eu vou identificar o 0 com 1. Tá? O que é isso? Né? Para quem de repente ainda não conhece, né? A gente está pegando o intervalo 0, 1, que é um intervalo compacto, e eu estou fazendo a identificação do 0 com 1. Quer dizer, o que é isso? Se a gente pensa assim, de maneira bem... Nesse momento o computador dá uma travadinha aqui, vamos ver. O que a gente está fazendo é que a gente começou com um intervalo, e fazer a identificação é como se a gente estivesse grudando o 1 com o 0. Ou seja, eu fiz isso. Né? Então, se eu grudei o 1 com o 0, eu transformei o intervalo, se vocês pensarem que o intervalinho é um pedaço de arame, né? Nós transformamos o intervalo num círculo. Né? Então, esse conjunto com essa identificação é o círculo. É o nosso velho e bom círculo. Tá? Eu posso fazer uma transformação do nosso conjunto nele mesmo, que é o seguinte. O t de x é x mais ômega. Certo? Eu estou somando ômega. Isso, o que é isso? O que a gente faz no círculo? Se a gente anda no círculo, você começa com um ponto e acrescenta ômega a esse ponto, você está rodando de um ângulo ômega, certo? Então, o que a gente está fazendo é, basicamente, isso aqui é a rotação. Claro, agora vocês podem de novo gritar, opa, mas se eu somar, dependendo do x, quando eu somar ômega, isso aqui sai do intervalo 0, 1. É verdade. Então, para fazer isso, para evitar que a gente perca isso, eu vou fazer módulo 1 de novo. Tá? Então, vou tirar a parte inteira. Então, agora, está tudo certinho. A gente tem esse mundo aqui, que é um mundinho quociente, né? E quando as coisas vão ultrapassar do 1, elas voltam para cá. Você tira a parte inteira. Então, aí está tudo certo. Então, isso aqui é realmente a rotação de um ângulo ômega, né? A rotação de ômega. O que a gente sabe sobre rotação de ômega? A gente sabe várias coisas, né? Mas olha só, uma coisa que é interessante é o seguinte, nesse momento eu olho para a minha setinha do mouse e não vejo onde ela está, isso é ótimo, né? Mas tudo bem, o computador vai dando sinais de cansaço, né? Então, olha só, pode acontecer duas coisas. Se o ômega ele é racional, vamos pegar um caso bem concreto, ômega é igual a 1 meio. Você pega o teu x, tá? Vamos pegar o nosso x inicial aqui. Está aqui o x inicial. Você soma 1 meio nele, ele veio parar mais ou menos aqui. Quando você soma 1 meio de novo, o que ele faz? Ele andou, você somar 1 meio mais meio dá 1, né? Então o cara veio parar aqui, ele é x mais 1, só que o x mais 1, se você desconta o 1, você voltou para o x, ou seja, você jogou o cara aqui, e agora você jogou ele de volta para o x. Então, essa órbita de x é uma órbita periódica de período 2. E esse x não tem nada de especial, ou seja, todas as órbitas vão ser periódicas de período 2, né? Se a gente roda do ângulo que é a metade de tudo, né? Se a gente pensar no círculo, seria rodar de 180 graus, né? Bom, na verdade, o fato de eu ter escolhido um meio não tem nada de especial. Eu poderia fazer a mesma brincadeira com qualquer ômega racional e vocês poderiam ter o mesmo tipo de brinquedo aqui, tá? Então a gente teria pontos periódicos se a gente usa um ômega racional, tá? E aí, se a gente tem pontos periódicos, a gente pode construir pontos, medidas invariantes, usando o delta do ponto periódico. O delta que vai estar meio de delta aqui, mais meio de delta aqui. Vai ser uma medida invariante. Tá?
Mas outra medida que é invariante, claramente, pela rotação, é a seguinte. Então, o que acontece com a medida de Lebesgue, novamente? Então, olha só, se a gente pega aí um intervalo qualquer, vamos lá de novo, está aqui o 0,1, é o nosso conjunto, pegue um conjuntinho A. Se você calcular a rotação em cima do A, o que vai acontecer com A? Você vai transladar o conjunto, vai fazer um conjunto que eu vou denotar assim por A mais ômega, entre aspas, né? Você transladou o conjunto. Se você translada o conjunto, translação ela preserva comprimento, certo? Então, o tamanho do conjunto A é igual ao tamanho do T de A e é igual também ao tamanho, se eu transladar para o outro lado, né, se eu fizer o T na menos 1, ou seja, a rotação de menos ômega do A. Ou seja, Lebesgue é T invariante. Né? E não importa a rotação que você pegue. Se você usar a rotação racional ou irracional, não importa se o ômega é racional ou irracional, a Lebesgue é invariante. Por quê? Porque os comprimentos dos intervalos vão ser sempre preservados. Tá? Bom, mas tudo bem, isso é interessante. Mas olha só, tem uma coisa mais divertida ainda. Se a gente, só para mencionar aqui rapidinho, se a gente pegar o nosso T irracional, então se o ômega não é racional, o que acontece é o seguinte, você pega agora um ponto x aqui. Você olha, está aqui o T de x. T2, T3, T4 e assim vai. Você nunca vai conseguir voltar exatamente em cima do x, porque se você voltasse no x, você teria que concluir que o teu ômega é racional. Então, na verdade, isso nunca acontece. Na verdade, nesse caso, se você começar a olhar para a órbita, tá, o conjunto dos TNs ômegas de x, ele é denso. Ele é denso em todo o conjunto, tá? Ele se espalha por tudo, ele não fica preso só num pedacinho periódico. Então tem qualquer coisa que acontece de mais interessante quando o ômega é irracional. Bom, e uma coisa que acontece é o seguinte, então, como eu disse para vocês, deixa eu fazer uma definição aqui. Então, olha só, estou dando esse exemplo porque eu gostaria de contar o seguinte, a gente tem uma propriedade muito importante, se a gente tem uma Mi que é T invariante, então a gente dizemos que ela é ergódica. Então, isso aí já é um tipo de medida especial, não é qualquer uma, tá? Dentre as medidas T invariantes, a gente vai encontrar algumas especiais, que são essa classe que a gente chama de ergódica. Se, dado um conjunto A de x, que é invariante, ou seja, a pré-imagem do conjunto é ele mesmo, então, a medida desse A, das duas, uma, ou ela é zero, ou ela é 1. Tá? Então, olha só, as medidas... Essa é uma classe especial de medidas, que não são todas. A gente vai dizer que ela é ergódica se acontecer o seguinte, quando você tem um subconjunto que é invariante pela sua dinâmica, ou seja, a sua dinâmica fica presa nesse conjunto, tá? Você tem um pedaço do teu conjunto e que você fica lá dentro sem sair dele. Então a medida dele ou é zero, e aí a gente pode esquecer que esse conjunto existe, ou ele é 1, e aí a gente pode imaginar que ele é todo o nosso universo, porque o que vive fora dele tem medida zero. Tá? Então as medidas ergódicas são essas. Então nem toda medida é ergódica, tá? Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, o conjunto de medidas invariantes, ele de fato é um convexo. E ele é um convexo significa dizer que ele tem extremos. Tá? E os extremos, essa é uma coisa bonita de se mostrar, os extremos são exatamente medidas ergódicas. Tá? E basicamente, quando você tem um conjunto convexo, qualquer coisa que não é um extremo pode ser de alguma maneira escrita como uma certa combinação que envolve os extremos. Então, as medidas ergódicas, num certo sentido, nos permitem descrever todo o conjunto de medidas invariantes para uma certa transformação. Então, no fundo, se a gente quer entender todas as medidas que são T invariantes, essencialmente basta entender todas as que são ergódicas. Tá? Um exemplo de medida ergódica, bom, vou dar um exemplo para vocês bem simples, vou dar dois. Então, dois exemplos de medida que são ergódicas. Primeiro, quando a gente pega a Lebesgue, naquela transformação 2x módulo 1, ela é um exemplo de ergódica. Tá? Provar isso não é uma coisa tão simples, mas a medida de Lebesgue para a transformação 2x módulo 1 é ergódica sim. Outro exemplo é a mesma medida. É a Lebesgue para a rotação t de ômega,
Tá? A rotação. Neville Chamberlain, na época o primeiro-ministro britânico, exibiu com orgulho em setembro de 1938, dizendo que graças àquele pedaço de papel, Hitler não invadiria mais nenhum país na Europa. No entanto, apenas 6 meses depois, em março de 39, Hitler... Estamos com uma conversa de história aí, uma conversa boa, hein? Desculpa, Alexandre. Estava tentando silenciar ali o participante. A WebConf, ele tem disso, né? Ele abre quando o microfone, e se a pessoa está com fone de ouvido, não dá conta disso, né? Aí dos participantes começou a emitir jornal. Tranquilo. Então, só recapitulando aqui. A medida de Lebesgue, ela é ergódica para a transformação do x módulo 1. E ela também é ergódica para a transformação de rotação quando o ômega é irracional. Então, a rotação irracional no círculo, que é o conjunto 0,1 com o 0 e 1 identificados, ela também é ergódica. Então, não existem subconjuntos invariantes. Se tem um conjunto invariante, no fundo ele é tudo, a medida dele ou vai ser 0 ou vai ser 1. Tá? Então, a medida, isso aqui, digamos assim, significa que você não pode quebrar o teu sistema dinâmico em 2 pedaços com relação à tua medida. Tá? O teu pedaço invariante tem medida ou 0, que ele é irrelevante, ou tem medida 1, que essencialmente você pode imaginar que é tudo. Então, esse é um exemplo bem claro de uma medida que ela é invariante, isso não é difícil de ver. Dá um pouquinho mais de trabalho provar que ela é ergódica, mas isso acontece. Tá? Então, voltando para nossas perguntas lá de cima, então as perguntas que a gente estava fazendo agora há pouco, agora a gente tem as ferramentas para poder enunciar um resultado extremamente importante, que é o resultado do Birkhoff. A gente estava pensando assim, a gente tem um T de x em x, e a gente queria saber, está aqui o nosso x, e a gente queria saber se o limite de 1 sobre n somatório da função característica de um certo subconjunto A, está aqui o nosso A, da característica ao longo de uma órbita, se isso aqui existia. K vai indo de 0 até n menos 1. Então, a gente gostaria de saber se esse limite existe e se o que ele é igual, quanto é que ele vale. Então, se a μ ela é ergódica, o que o Birkhoff demonstrou, então aqui é um grande teorema basicamente dos anos 30 aí, de um cara chamado Birkhoff, tá? Então isso é um teorema extremamente importante. O limite, primeiro, a primeira coisa que o Birkhoff diz é que o limite de fato existe. Então isso aí já é uma coisa incrível. Ele não existe em qualquer ponto x, mas ele existe para μ QTPx, tá? Ou seja, ele não existe em qualquer ponto x, necessariamente, mas ele existe para um conjunto de x que... Ele só deixa de fora um conjunto de pontos x de medida 0, medida μ, 0, que é um conjunto que a gente pode basicamente esquecer dele. Né? São pontos que a gente pensa assim, que a gente não tem probabilidade de vê-los. Né? E o Birkhoff consegue dizer um pouquinho mais e dizer que isso aqui vale exatamente a integral dessa função que está aqui dentro, que é a função característica, com relação à sua medida μ, que é a medida invariante, que é ergódica. Tá? Bom, mas acontece que quando a gente integra a função indicador, né, a função indicador, o que ela faz? Ela só é 1 no conjunto A e 0 fora. O valor disso é exatamente a medida de A. Então vejam que coisa extraordinária. Se a gente conhece uma medida invariante que é ergódica, a gente sabe que o limite de tempo, de frequência do cara, a visita dele ao conjunto A, é dado pela medida do A, onde μ é essa medida invariante ergódica. Tá? Então, se você conhece essa medida, então voltemos aqui ao caso concreto que a gente tem aí da rotação. Pega uma rotação irracional do círculo, de novo, 0 e 1 estão identificados. O ômega não é racional. A gente sabe que a Lebesgue é invariante e eu estou dizendo para vocês que ela é também ergódica. Então, imagina, se você começa a rodar e você quer saber qual que é a frequência com que é visitado um intervalo que vai de A até B, tá? Você pega um ponto x aqui, olha o t de x, t2, t3, t4, esse cara começa a passear. Quanto tempo, em média, ele vai passar no conjunto que vai de A até B? Incrivelmente, a frequência média com que ele vai passar em B, ela é dada pela medida de Lebesgue do intervalo AB, que é justamente o tamanho do intervalo. Tá? Então, em particular, se você está rodando um cara de um ângulo irracional,
A frequência com que ele visita esse conjunto é dada pelo tamanho do conjunto. Quanto maior o conjunto, mais visitado ele é. Quanto menor, menos visitado ele é. Ok? E a gente consegue dizer exatamente esse valor. Tá? Então eu não consigo dizer exatamente em que instantes o cara vai estar aqui dentro. Mas eu sei que ele vai estar lá bastante. Se isso aqui é um intervalinho cujo comprimento é positivo, significa dizer que ele vai ser visitado uma infinidade de vezes. Se você fixa um intervalinho aqui, por exemplo, de tamanho microscópico, de tamanho epsilon, tá? Bom, epsilon é um número positivo, esse intervalo vai ser visitado e vai ser visitado uma infinidade de vezes. Se você ficar esperando aqui, a sua órbita da rotação vai passar lá dentro. Bom, então já conversamos bastante sobre isso, então deixa eu começar a voltar agora para o... Então, quais são alguns objetivos da teoria ergódica? Entender bem as medidas invariantes e, dentre as medidas invariantes, entender aquelas que são ainda mais especiais, por exemplo, essas que são ergódicas. Tem uma classe ainda mais restritiva ainda de medidas, que são chamadas de medidas que são mixing, que são, elas são ergódicas e são ainda melhores, elas têm outras propriedades interessantes. Tá? Então, descrever quem são as suas medidas ergódicas em geral, ou quem são as que são mixing, são alguns dos objetivos da teoria ergódica. Tá? Então, dado um sistema dinâmico, entender bem como é que são as medidas invariantes, como é que são as ergódicas, principalmente, porque as ergódicas permitem escrever essencialmente todas as outras, como combinações delas, tá? E caracterizar, às vezes, medidas que são ainda melhores que as ergódicas, como as que são mixing, e outras que têm outras propriedades ainda mais bonitinhas, tá? Mas esses são alguns dos objetivos da teoria ergódica. Então, dado um sistema dinâmico de verdade, né, um T de x específico, como é que a gente descreve isso? Tá? E como é que a gente usa isso? Então, deixa eu voltar. Né? Voltemos aqui ao nosso problema original. A gente estava lá, enfeitiçado para entender como é que é esse dígito mais significativo das potências de 2. Então, olha só. Vejam que coisa incrível. Eu vou fazer uma ponte agora, e essa é uma ponte curiosa, porque a gente tem algumas pontes interessantes entre teoria ergódica e teoria de números, tá? Algumas coisas relacionadas a números primos e coisa do gênero. E eu aqui vou dar um exemplo muito, muito simples. Então, vamos lá. Vamos escrever a nossa potência de 2, né, nosso 2 na n, como sendo, a gente quer olhar o dígito mais significativo. Então, a gente escreve ele assim. A gente sabe que ele é um AK, 10 na potência AK, né? Nós usamos uma base 10, né? Então, isso é importante. Se você trocar de base, tem que trocar as contas que eu vou fazer aqui, até um certo a 0, 10 na 0, né? Então, o que eu sei? Eu sei que o AK é um dígito que vive aqui dentro. Ele é um cara entre 1 e 9. Ele é o mais significativo. Eu não sei quem é o K. Sei que ele é um inteiro, né? Eu não sei se o K é 3, 4, 5, sei lá, ele muda, né? Olha só, vou calcular o log dos dois lados, tá? Então, eu vou ficar com n log 2 na base 10, desse lado. E do lado de cá, vou ficar com log na base 10 o seguinte, vou botar um 10 na K em evidência, vou ficar com AK mais AK menos 1 sobre 10, AK menos 2 sobre 10 ao quadrado, e etc., até chegar no A0 sobre 10 na K. Notem o seguinte, o AK é um cara que vive entre 1 e 9, mas os outros, esse AK menos 1, AK menos 2, etc., até o A0, eles variam entre 0 e 9. Né? Então, esse cara aqui poderia ser, esse cara aqui, por exemplo, poderia variar entre 0 e 9. Esse aqui também, esse aqui também. Então, olha só, essa cauda que está escrita aqui, que eu estou riscando em verde, se todos esses AK, menos 1, menos 2, etc., forem todos iguais a 0, isso aqui valeria 0. Então, isso pode valer 0. E na melhor das hipóteses, eles valem, eu poderia botar 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, isso seria 9 décimos, mais 9 centésimos, mais 9 milésimos, bababá, que seria 0,9999, que não é 1. Né? Então isso aqui no máximo é 1 e aberto em 1. Então essa cauda é um número que varia entre 0 e 1 e não pode valer 1. Tá? E o AK vale alguma coisa entre 0, entre 1 e 9. Bom, mas agora, de novo, né, fazendo as continhas aqui. Todos nós sabemos trabalhar com logaritmos, né? Então, o que acontece? A gente tem n log 2, então n log 2 na base 10 é igual. Olha só, o logaritmo de 10, de 10 na k é o k, mais o logaritmo na base 10 do que está aqui. Vou chamar de ak, mais, vou escrever em verdinho, o resto. Que vive no intervalo de 0 até 1. Né? Bom, eu vou dar mais um passinho aqui. Mais um passinho. O passinho é o seguinte.
eu tenho aqui o n log 2. Uma coisa importante, uma observação fundamental, mas vocês podem imaginar isso aqui, não é um número racional, tá? Se vocês pensarem assim, como é que dá para provar isso? Uma maneira é pensar assim, imagine que o log de 2 na base 10 é racional, ou seja, ele é da forma p sobre q. Isso significaria dizer que 10 elevado a p sobre q é igual a 2, né? Mas aí você pensa que o 10 se decompõe como 2 vezes 5, medita um pouquinho sobre as propriedades dos inteiros e você vai ver que não dá, tá? Então esse cara é irracional. Olha só, isso aqui tem um número inteiro, k, e esse cara que está aqui, no máximo ele vale 9, esse cara no máximo vale 9, e isso aqui não pode ser 1, ele é menor que 1. Então isso aqui nunca vai ser 1. Entende? Esse pessoal, esse lado que eu estou escrevendo aqui, no máximo isso aqui vai ser 9 mais 1, só que ele não pode ser 1. É menor que 9 mais 1. Então essa quantidade que está aqui, no máximo é o log de 10 na base 10, que é no máximo 1, mas sem valer 1. Então isso aqui nunca é inteiro. Isso aqui é menor que 1. Essa quantidade aqui. Então olha só, se eu quero descontar a parte inteira daqui, eu não tenho nenhuma contribuição que vem do logaritmo. Só tenho contribuições que vêm do k, que é um inteiro. Então agora eu vou tomar dos dois lados. Os dois lados eu vou fazer módulo 1, vou descontar a parte inteira. Então, olha só, eu vou ficar com n log 2 mod 1 igual, do lado de cá, ao log 10 do nosso AK mais R. Bom, mas olha só o que a gente tem agora. O que significa o n log 2 na base 10, módulo 1? Isso aqui, se você pegar a rotação do ângulo log 2 na base 10 de 0, calculado n vezes, né? Cada vez que você calcula isso, calcula no zero, vai dar log 2 sobre 10. Calcula mais uma vez, vai dar 2 vezes isso. 3, 4, 5, ou seja, você vai ter n vezes log 2 na base 10, certo? Você vai ter, ou seja, o que a gente está enxergando aqui, e módulo 1, isso aqui é exatamente a órbita da rotação de 2 na base, log 2 na base 10, ou seja, a órbita da rotação desse número irracional no ponto zero. E do lado de cá, a gente sabe que isso, então, é o log 10 do AK mais R. Então, olha só, quando é que isso pode visitar? Olha só, agora a gente está andando no intervalo 0,1. Né? A rotação caminha aqui. Quando é que ela pode visitar? Quando é que a gente sabe que o AK, por exemplo, vale 1? Então, significa dizer o seguinte, que a nossa rotação, que é o que está escrito do lado esquerdo da equação, tem que valer quanto? Se o AK vale 1, isso aqui pode valer de 1 mais o resto vale quanto? Lembrem, o resto varia entre 0 e 1. Então, se o AK vale 1, isso aí vai de 1 até 1 mais 1, aberto, mais o logaritmo, né? Então, olha só, vai até o log de 2 na base 10, mais aberto. Então, aqui fechado e aqui aberto. Então, significa que quando eu estou nesse intervalinho que vai de 0 a log 2 na base 10, significa que o AK vale 1, ou seja, o dígito mais significativo é 1. Quando é que o dígito mais significativo é 2? Se você trocar o AK por 2 aqui, você vai caminhar de log 2 até 3, mas aberto em 3. Então aqui, começando no log 2 até o log 3 na base 10, você tem o A igual a 2. Bom, e aí você vai lá, você consegue ir montando todo o intervalinho, log 3, depois log 4 na base 10, e assim vai, até chegar aqui. Então esse aqui corresponde ao dígito 3, esse corresponde ao dígito 2, aqui corresponde ao dígito 1, e aqui vai corresponder ao dígito 9, certo? Bom, mas aí eu estou perguntando o seguinte, a nossa pergunta é assim, quando é que a nossa potência de 2, o 2 na n, entrou no intervalinho, por exemplo, 1, no primeiro intervalo? Ou seja, isso aqui significa dizer que o dígito mais significativo é 1, né? E quantas vezes isso aconteceu? Bom, a gente tem que fazer o quê? A função característica disso, né? A gente tem que ir lá fazer a conta de quanto é que a função característica desse fulaninho aqui, da nossa órbita, tk, log 2, 10, do 0, etc., entrou no intervalo que eu vou simplesmente representar de maneira mais, só para não poluir demais, em verde. Né? E a gente vai tomar um limite, somar isso aqui em k, né, o k indo de 0 até n menos 1, dividir por n e tomar o limite.
O limite existe, o Birkhoff nos diz que o limite existe, e o limite é a medida que é a medida de Lebesgue do conjuntinho verde. Ou seja, é o tamanho desse conjunto aqui, é exatamente log 2 na base 10. Isso aqui é a frequência do 1. Então, com que frequência o dígito 1 aparece se a gente tomar o limite, né? Ou seja, sequências cada vez maiores de potências de 2, qual que vai ser a frequência do 1? Vai ser log 2 sobre 10. Qual que vai ser a frequência do 2? A frequência do 2, né, fazendo em vermelho, qual que vai ser a frequência do 2? A frequência do 2 vai ser o tamanho do próximo intervalo, ou seja, vai ser log 3 sobre 10 menos log 2 sobre 10, que é o log de 3 sobre 2 na base 10, que você nota que é menor que o primeiro. Né? Notem que é menor que o primeiro. Qual que vai ser a frequência do 3? Você vai fazer a diferença log 4 menos log 3, que vai ser menor ainda. Tá? Ou seja, esses intervalinhos vão ficando cada vez menores. Significa dizer que quando você pega as potências de 2, você começa a enxergar, se você começar a olhar sequências bem longas de potências de 2, você vai enxergar o 1 como o dígito mais significativo, com mais frequência do que você enxerga, por exemplo, o 2. Você vai enxergar o 2 com uma frequência maior do que o 3. Todos eles com uma frequência maior do que o 9. Tá? Então, quer dizer, o que nós fizemos? Eu já estou passando o tempo aqui. Então, essencialmente, o que a gente fez? Pegamos um problema inicial de teoria de números, reescrevemos ele, notamos que, na verdade, ele corresponde a entender a dinâmica da rotação irracional ao longo do intervalo, e a gente conseguiu mapear o problema de saber quem era o dígito mais significativo, em saber quando é que a nossa rotação passava por certos intervalos especiais da reta. Tá? E, usando então o teorema de Birkhoff, usando o fato de que a gente sabe que para rotações a medida de Lebesgue ela é uma medida invariante e ela é também uma medida ergódica, então a gente sabe o limite dessa soma que nos dá a frequência que a gente queria. Portanto, essa frequência é simplesmente o tamanho desses intervalos e não é difícil de descrever o tamanho deles então, ok? Portanto, temos uma resposta precisa. Se a gente pegar sequências de potências de 2 e quer saber qual é o dígito mais significativo e com que frequência cada um deles aparece, a gente tem uma resposta exata para essa pergunta, tá? Essa é uma situação bem bonita, bem curiosa, no qual a gente consegue dizer algo, uma precisão bem grande, ok? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a paciência, eu começo a falar, eu não paro, né? Mas eu, enfim, não sei como é que vocês têm, se tem tempo para pergunta ou não, mas de qualquer maneira eu estou à disposição, tá? Agradeço mais uma vez toda a boa vontade de vocês, o empenho em manter um evento funcionando, que é super importante, e agradeço mesmo o convite e espero que vocês façam muitos eventos aí, arrumem mais sócios para fazer, tá? E agradeço a oportunidade de ver vocês e de participar. Então, muito obrigado, estou à completa disposição de vocês, tá? Obrigadão. Vou curvar aqui. As palmas não podem faltar. Tem que me abaixar, é mais difícil. Tô abrindo aqui a câmera para tu não ficar tão sozinho. Muito bonito esse resultado, né? E bem, né? O pessoal ali tá tudo escrevendo que achou bonito. A Miriam estava dando uma palestra e entrou, e aí disse que achou muito surpreendente, né? E esse é o momento, então, para a gente te fazer perguntas. Podemos, Alexandre? Claro, estou à total disposição. Tempo é de vocês. Que bom. O Matheus, ele está perguntando se ele pode fazer uma pergunta. Sim, Matheus, tu consegue abrir o teu microfone ou tu prefere fazer aqui pelo chat? O Matheus pode fazer uma pergunta, ele já fez, né? Ele era só uma. Ele já fez, eu já respondi. Agora não pode mais. Não pode mais. Ele abriu o microfone, hein, Matheus? Vai lá. Vai, Matheus. Ô, professor, boa tarde, senhor. Senhor, tem uma pergunta. Se o sistema de coordenadas interfere no resultado também ou não? Como assim? Por exemplo, se eu tiver em um sistema de equações diferenciais, um plano cartesiano e outro em um sistema de coordenadas esféricas, a solução,
dizendo assim, a estrutura das soluções, ela vai ser diferente ou vai ter uma medida de interferência mais diferente? Bom, você mudar as coordenadas, em princípio, só significa dizer que você mudou como você descreve o seu sistema, mas em princípio é o mesmo, né? Então, o que Ok. acontece é que uma mudança de coordenadas, ela leva, por exemplo, se você usa coordenadas, sei lá, esféricas, ou enfim, retangulares, ou tem um monte de outras coordenadas, dependendo da necessidade, mas você tem uma transformação que leva as coordenadas de um tipo nas coordenadas de outro. Então, essas mudanças, elas normalmente não interferem profundamente na descrição do sistema. Por exemplo, a gente está falando da rotação. A rotação tem uma órbita densa. Então, ter uma órbita densa, essencialmente, é uma propriedade topológica. E você mudar de coordenadas significaria enxergar o círculo de uma outra maneira, mas se você botar outras métricas no círculo, aí, por exemplo, a rotação já não preservaria mais o comprimento. Porque se a métrica é diferente, né, a maneira como você mede a distância, por exemplo, num círculo, ela mudaria. Então, se você troca de métrica, eventualmente a rotação não é mais uma coisa que deixa, ela não preserva comprimentos, por exemplo. Mas a órbita ser densa continuaria acontecendo. Isso é um fenômeno que é intrínseco do sistema dinâmico, né? Ele não está relacionado à métrica, ele é um fenômeno topológico. Uma outra pergunta também é a respeito dos gráficos que a gente tem de função do momento e da posição, e energia e posição também, que acho que também tem um pouco dessa teoria, não é? Ou não? Bom, quando você lida com a teoria, por exemplo, quando você lida com momento e posição, né, você está, por exemplo, lidando com a mecânica hamiltoniana. A mecânica hamiltoniana, uma das coisas que é interessante nela é justamente o fato de que ela é uma formulação básica, bastante natural da mecânica, na qual você tem uma quantidade preservada que é um certo volume do teu espaço de fase. Você pensa no espaço que tem um momento como uma coordenada e a posição como sendo a outra. Nesse espaço, o que acontece é o seguinte: a evolução pelas equações de Hamilton de um sistema dinâmico, de um sistema mecânico, se você pegar um conjunto, ele tem uma certa área. Quando esse conjunto inteiro evolui no tempo, a área dele ela é preservada. Então, esse é um exemplo típico onde você consegue usar a teoria ergódica, porque você tem uma medida invariante bastante natural, tá? De fato, uma das coisas interessantes para a mecânica hamiltoniana é muito interessante por vários motivos, e um deles é justamente esse, é que você tem uma medida invariante bem natural. Em dimensões maiores você vai ter o volume do espaço e tal, é toda uma teoria, tem uma teoria bem longa sobre isso, mas sim, dá para usar teoria ergódica, e isso de fato permite provar um monte de coisas em mecânica. Por exemplo, esses resultados que a gente falou de um conjunto com medida positiva, você vai retornar uma infinidade de vezes, na mecânica gera umas situações curiosas, de você saber que, por exemplo, você pode até não prever aonde um sistema dinâmico, um sistema mecânico complicado vai estar daqui 1 milhão de anos, por exemplo. Mas você pode dizer que certos pedaços do espaço vão ser visitados com uma frequência enorme, o que já é muito interessante, né, e surpreendente às vezes. Tá? Essa parte aí que eu cheguei a ler um artigo, por exemplo, que era um artigo lá de Harvard, que falando sobre espaço dos campos de Huygens, que eles estavam na dúvida desses pontos, né, onde a energia potencial, ela havia algumas regiões tinham uma frequência alta, acho que não era esse termo, frequência que ele usava, mas onde, conforme você deslizava, tinha um potencial ainda muito maior. E ele citava essa teoria ergótica. Eu ficava na dúvida nisso, né? Se realmente havia muita aplicação. Olha, eu não sei exatamente o tipo de exemplo que você tem em mente, mas a teoria ergódica certamente pode ser usada em coisas de mecânica, e assim, na formulação que se faz da mecânica hamiltoniana é exatamente para se usar a teoria ergódica, né? É uma das Certo. inspirações, na verdade. As pessoas já conheciam a mecânica hamiltoniana, e aí o Poincaré que percebeu que a mecânica hamiltoniana tinha essa propriedade curiosa de preservar certas quantidades, e ele entendeu como usar isso daí. Isso é sensacional realmente, que é essa história de você retornar um montão de vezes. Esses teoremas são anteriores, eles são o início da teoria ergódica, na verdade. Eu acabei mencionando só o Birkhoff para não tornar as coisas muito mais, enfim, complicadas do que precisavam, mas o nome que de fato é pioneiro da teoria ergódica é exatamente o Poincaré, pensando exatamente em problemas de mecânica, exatamente querendo saber quando é que um sistema mecânico voltava perto dele mesmo e coisas assim. Tá? Então tem bastante conexão, certamente. Eu não sei exatamente qual problema que você está se referindo específico, mas com toda certeza problemas de mecânica têm muito a ver com isso. Ok. Muito obrigado, senhor. Que isso? Alexandre,
Tem uma pergunta ali no chat do João Pedro. Uhum. Ele tá. Na verdade, são duas. É possível prever o sistema em um futuro próximo? Se sim, é possível determinar por quanto tempo o sistema se mantém estável? Então, depende da dinâmica, né? Mas a resposta normalmente, assim, se você conhece o teu sistema dinâmico, significa que você conhece as equações que descrevem ele, né? De alguma maneira. Então, no futuro próximo, você consegue prever? Sim, né? Se você pode usar um computador, por exemplo, para fazer uma coisa numérica, que é uma aproximação, mas em geral uma aproximação boa, e que funciona mesmo para sistemas dinâmicos complicados. Por exemplo, a previsão meteorológica é um exemplo. Fazer meteorologia é bem difícil, porque significa que você tem que pegar as equações da atmosfera, dos ventos, enfim, da água que está na atmosfera e tudo mais, alimentar com um montão de dados, né? Esses dados eles não são tão completos, porque a gente não tem tantas estações meteorológicas, mas você vai lá, alimenta do jeito que dá, e você bota num computador enorme, que ele fica fazendo um montão de contas e consegue te dizer, olha, domingo, em Porto Alegre, eu sei que deve fazer sol, a temperatura deve oscilar entre 10 e 15 graus. Essa previsão ela não é 100% precisa, mas uma previsão feita hoje, sexta-feira, para domingo, ela é boa. Se eu olhar a mesma previsão feita para daqui uma semana, ou 10 dias, eu já não confio tanto. As previsões elas são muito confiáveis quando eu faço uma previsão para 2 ou 3 dias, quando eu faço para 10 dias, 15 dias, elas já são bem ruinzinhas. Eu fico olhando todo dia para ver o que vai acontecer. Então, assim, dado um sistema dinâmico, você sim consegue prever alguma coisa em curto prazo, usando algo computacional, numérico, o que quer que seja. Quando o tempo vai aumentando, você vai divergindo. Então, assim, se o sistema dinâmico é mais complicado, mais sofisticado, tem mais entropia, que é uma palavra técnica que a gente usa, você basicamente começa a perceber uma divergência entre o que você previu para daqui 15 minutos e o que vai acontecer de verdade. E essa divergência ela é mais rápida quando o sistema se torna mais, digamos assim, agitado, com mais entropia. Tá? Então tem sim algumas coisas que te medem mais ou menos o quanto que você começa a se desviar de um resultado aproximado e que te dão uma noção de por quanto tempo você consegue fazer uma previsão mais ou menos razoável. Tá? Tem sistemas que não são tão difíceis, por exemplo, por mais incrível que pareça, a gente sabe que o eclipse da Lua, as equações que descrevem a dinâmica da Lua em torno da Terra, a gente mais ou menos sabe resolver. Ela tem algumas perturbações, mas a gente sabe resolver. Então, a gente prevê um eclipse que vai acontecer daqui 20 anos com precisão enorme. Né? Mas você não prevê o tempo que vai fazer no domingo. Né? É uma coisa curiosa, ou seja, porque são sistemas de equações diferentes. Né? As equações da meteorologia são muito mais complicadas que as equações do sistema Terra-Lua. Você consegue fazer as equações lá que descrevem o movimento de um foguete que vai até a Lua, o foguete vai lá e dá a volta na Lua e volta, né? E as pessoas chegam vivas, sobrevivem à experiência. Mas, de novo, né, prever o tempo que vai fazer em Pelotas sexta-feira da próxima semana já é uma previsão que não é tão boa. Mas basicamente porque são dinâmicas diferentes e aí esse fenômeno acaba acontecendo. Né? Ou seja, é possível sim, e é possível estimar mais ou menos por quanto tempo a coisa funciona razoavelmente. Sim, é possível sim. Tá? Acho que eram essas duas perguntas, né? Basicamente. Isso mesmo, o João Pedro está agradecendo. Tá? Beleza. De fazer outra pergunta. Me diz uma coisa, Alexandre. A medida de segmento do espaço euclidiano é ergódica? Bom, a pergunta, para fazer sentido, ela tem que ter um sistema dinâmico. Então, assim, se você tem que me dizer qual é o sistema dinâmico. Né? Ok. Se você pega um sistema dinâmico como, por exemplo, eu posso pegar, imagina o R3. Pega o R3 e pega o comprimento de um segmento. Se você pega uma transformação no R3, que é a translação, eu pego um vetor e translada sempre daquele vetor. Então, evidentemente, os comprimentos vão ser preservados. Ok. Aí, como você está num compacto, basicamente, nesse caso, o que vai acontecer, o problema que é chato é que, assim, essencialmente não vai ter uma medida invariante. Tá? Se você pega a reta, por exemplo, e pega a translação na reta, essencialmente não tem medida invariante, finita. A medida de Lebesgue da reta vai ser invariante, mas a Lebesgue da reta ela vale infinito na reta inteira. Então, esse aqui é um problema que vai para outro caminho. É possível fazer teoria ergódica em conjuntos assim, mas ela dá um pouco mais de trabalho. Mas assim, a pergunta, agora você poderia fazer o seguinte, ao invés de você pega de novo um segmento, ao invés de você pegar a translação, você poderia fazer uma rotação, né? Ao invés de a gente pegar o R3 inteiro, vamos pegar só uma bola do R3.
E aí você pega dentro da bola, mantém o centro e roda. Então você vai estar basicamente lidando com uma rotação, os comprimentos vão ser invariantes e você vai ter uma medida análoga aí, parecida com a Lebesgue, que vai ser preservada. Vai ser, no fundo, o volume das coisas vai ser preservado, né? Porque se você pega uma bola e roda, os volumes são todos preservados, né? Os comprimentos vão ser preservados, a translação vai ser invariante e o volume também. Aí, nesse caso, daria para pensar o que acontece. Mas basicamente é uma dinâmica de rotação. Interessante. Então, assim, pelo que eu entendi, a gente tem que ver não somente a medida, né? Mas tem que ver como é que é essa... Qual é a dinâmica? Isso, a dinâmica da coisa. Isso, porque olha só. As coisas serem ergóticas ou não são sempre referentes a... Você tem que fixar o teu sistema dinâmico, dizer quem é o seu T, e para esse T a gente vai olhar quais são as medidas que fazem isso ou aquilo. Né? Ok. A pergunta é casada. Ok. A Patrícia... Obrigada, Alexandre. Não? A Patrícia está perguntando, então é para ter medidas invariantes que se trabalha com compactos? Tipo colar os extremos no intervalo? Exatamente, porque quando você tem situações em que... Para a medida ser finita, né? Basicamente, para a medida ser, por exemplo, a gente poder normalizar, ela vira 1. Se você pega a reta, o que acontece é exatamente que você vai ter medida invariante, mas que ela dá peso infinito para o conjunto inteiro. Aí tem um jeito de trabalhar também com ergodicidade, que ao invés de você dizer que um conjunto invariante tem medida 0 ou 1, você diz que um conjunto invariante tem medida 0 ou o complementar dele tem medida 0. Porque aí você se livra do problema da medida infinita. Ou seja, existe uma teoria, se você for olhar tem um israelense chamado Aronson, que ele tem um livro inteiro sobre teoria ergódica de coisas infinitas, ou seja, se trabalha com isso. É possível também fazer teoria ergódica em coisas não compactas, é uma teoria, eu diria que é uma coisa mais estudada de uns 20 anos para cá, e dá para fazer coisas, ou seja, mas assim, no compacto é um pouco mais tranquilo de trabalhar. Tá? Mas é possível trabalhar em coisas não compactas. Mas é que em compactos é fácil mostrar a existência de medidas invariantes, e em não compactos você pode perfeitamente não ter medidas invariantes finitas. Esse é o grande problema, né? Tem uma pergunta, duas, na verdade. Duas? Pode. Esse estudo, bom, primeiro, parabéns pela palestra, né? Sempre motivadora e esclarecedora. Esse estudo de sistemas dinâmicos, ele pode ser feito também, digamos assim, sei lá, num espaço discreto, algo do tipo? Se sim, é mais trivial ou tem coisas interessantes para se fazer? E a outra pergunta seria assim, aqui na FURG, pelo menos, né, nós não temos, assim, cadeiras que falam diretamente de sistemas dinâmicos. E aí, qual o conselho, assim, tu diria para os nossos alunos assim, que estão se formando, né, pensando em fazer um mestrado, alguma coisa de assuntos para eles estudarem, né, durante a graduação, assim, que pudessem ajudar, né, algo desse tipo? Olha, assim, então, deixa eu ver, Pedro, desculpa, a primeira pergunta era... minha memória... Por exemplo, tu pegou ali o 01, né? E aí poderia ser... O espaço discreto. Isso, poderia ser o espaço discreto. Olha só, se você pegar um conjunto finito, basicamente não tem muita emoção, né? Porque num conjunto finito, essencialmente você começa a andar e é a história da casa dos pombos, né? Depois de um momento você volta... Se você não voltar ao ponto de partida, alguém volta para o ponto de partida e a órbita vai ser basicamente periódica. Então não tem muita emoção. Mas você pode trabalhar, por exemplo, você pode fazer sistemas dinâmicos em conjuntos que são com estrutura bem complicada, tipo, sei lá, o Cantor. Você pode fazer sistemas dinâmicos em um conjunto de Cantor, né, que é um conjunto que não tem nenhum intervalo, por exemplo. Então isso dá para você fazer. Num conjunto que seja finito, essencialmente não tem muita emoção em fazer, mas em conjuntos mais sofisticados, tipo, enfim, Cantor, um conjunto que é totalmente... são basicamente conjuntos mais malucos, dá para fazer dinâmica sem problema nenhum, dá para dizer bastante coisa. Então tem um monte de teoria. Assim, o fato de não ter um curso de sistemas dinâmicos na graduação, não acho que é o fim do mundo, porque a maior parte das pessoas trabalha com funções na graduação e as funções são essencialmente os sistemas dinâmicos, né? Eventualmente, se o cara vê algum curso de equações diferenciais ordinárias ou aprende um pouquinho de EDOs, pode ser interessante, mas eu não diria que é obrigatório. E, por exemplo, hoje eu estava falando de coisas que são sempre dinâmica discreta. Aliás, 99,9% do meu tempo eu penso em dinâmicas discretas. Eu nunca penso em tempo contínuo. Então, para mim, o cara saber EDO ou não saber, basicamente não faz diferença nenhuma. Mas você tem muitos modelos legais. Por exemplo, a rotação. A rotação é um brinquedo legal que você pode trabalhar mesmo na graduação com não muitas ferramentas.
provar que a rotação irracional é densa é um negócio que essencialmente pode ser feito usando o princípio da casa dos pombos. É um negócio bem legal e é um resultado dinâmico bonito, né? É possível... bom, tem um livrinho que eu escrevi há alguns anos para um colóquio de Londrina, eu escrevi com a minha esposa, Flávia. A gente escreveu um livrinho para o colóquio de 2012, o colóquio da região sul, lá em Londrina. Esse livro, se vocês fuçarem aí no site da SBM, na página dos colóquios, vocês vão encontrar. Pode baixar o PDF, ou se quiserem me pedir também, pode pedir que eu mando, tá? Sem problema nenhum. E é um livro que a gente faz algumas coisas muito elementares de sistemas dinâmicos. Justamente começamos brincando num conjunto dinâmica nos naturais, depois a gente fala um pouco de dinâmica num espaço que é um espaço simbólico. E a gente bota um monte de exemplos bem simples, bem pé no chão, que assim, a maior parte dos alunos de graduação consegue ter acesso sem muita dificuldade, consegue ler sem muita dificuldade. É um caminho, tá? Eu não estou dizendo que é o melhor ponto de partida é o meu livro, mas que é um possível ponto de partida. Mas tem um livro de um cara chamado Devaney, Robert Devaney, que é um livro bem clássico de sistemas dinâmicos, que trata com muitas funções no intervalo e coisa assim, que também é bem interessante. Ou seja, também é um livro infinitamente mais interessante que o meu, mas são possíveis referências, tá? Você pode começar falando de dinâmica no intervalo, que eu acho que é um lugar muito natural, que as ferramentas vão ser ferramentas básicas de análise, ou, enfim, derivadas e teorema do valor médio, e que dá para fazer bastante coisa. Então, isso aí são algumas possibilidades para quem quer começar a olhar a dinâmica. Acho que colocaram aqui, você colocou o link do livro, né? Pois é, o livro isso, é isso que eu ia pisar, que o Adilson colocou o link ali do teu livro da Flávia. Esse livro, exatamente, esse livrinho é um livro bastante elementar, a gente escreveu ele sem muita pretensão, sem uso de grandes pré-requisitos, e é um livro que é totalmente acessível para aluno de graduação, sem problema nenhum. A sugestão é ir para não é fazer alguma disciplina, é começar a estudar algum probleminha ligado a isso, ligado a alguma coisa no intervalo, alguma coisa em dinâmica simbólica. Eu diria que a maior parte das disciplinas não tem algo que seja necessariamente dinâmico, tirando uma disciplina como EDO, mas mesmo que o cara não faça EDO, por exemplo, esse livro não vai ter nada de EDO e nem precisa, né? Tipo, a nossa conversa hoje não teve nada a ver com EDOs, ou seja, não é necessário. Se o cara estudar isso, tá ótimo, mas se não estudar EDOs, tanto faz, né? É uma sugestão. Mas o livro do Devaney é um belo clássico, fica sempre uma dica, tá? Se vocês acharem esse livro, é um livro muito bom também. Mais ou menos isso, minhas sugestões, assim. Valeu, obrigadão. Não, que isso. Parabéns de novo. Obrigado. Tem digitação. Isso, tem uma pessoa que está digitando ali. Opa, mas... John. Um abraço, John. Trancadinha. Quem tá digitando é o John. Uhum. Não sei se o John... ele agradeceu. Tá? O John conheço bem o John. Então, assim, Um grande a Janice... Colômbia. Vou manifestar, então, não é uma pergunta, mas sim é um comentário. Primeiro, parabéns pela tua palestra, Alexandre. Obrigado. Eu não falei na abertura, eu era suspeito para falar na abertura, porque nós temos uma amizade de longa data, né? Mas eu, como fiquei encarregado de fazer o convite para ti, eu quero comentar que a primeira resposta que eu obtive do Alexandre foi assim: já está aceito, a gente ver como é que faz. Então, é por essas e outras que a gente gosta de convidar ele, por ser essa pessoa com essa disponibilidade. E também palestra, né? E eu estou tá? E quando eu convidei quem é do Sul, assim, todo mundo que já conhece a Praça do Alexandre foi unânime em dizer assim: vai ser certamente uma das melhores pessoas mais indicadas para falar nessa proposta que é do Mateando, porque minha opinião pessoal é que o Alexandre ele sempre fala de matemática de uma maneira leve, né? Eu sou testemunha nisso, porque eu nunca falei para ele, mas o meu final de doutorado, o Alexandre já era professor da URGS, e quando a coisa estava pesada, eu ia para a sala dele falar sobre a tese, e ele sempre deixava uma imagem leve, assim, de como eu pensar no problema e tal. Sempre foi muito bastante final do doutorado, né? Eu deixei para falar depois, porque depois eu já poderia comprovar com a palestra que ele deu hoje. Quem não conhecia já viu como que é assim que ele lida com matemática, faz a gente... Por isso que ele é um motivador na matemática, um divulgador, assim, de marca maior, por isso, né? Tratar a matemática desse jeito que ele trata, né? A palestra de hoje, o Alexandre sempre é assim com os assuntos, por mais complexo que seja, ele sempre bota o pé no chão,
né, e nos mostra como é que a gente deveria pensar em matemática para que ela realmente seja prazerosa, né? Obrigado pela palestra, Alexandre, não foi nada diferente do que a gente imaginou, né, e parabéns. E sempre que a gente vai te convidar, pode ter certeza. Ah, com certeza outros convidarão. Depois do que o Giovanni diz, eu não tenho nem o que dizer. Enfim, eu tenho uma amizade realmente de longa data com o Giovanni e a Elisandra, e agradeço o que você está dizendo, obrigado. Enfim, a gente faz o que pode. Agradeço. Mas realmente estou à disposição. Eu acho, como eu disse, eu repito, isso eu enfatizo, organizar eventos é extremamente importante e manter as pessoas conversando sobre matemática é fundamental, ter essa circulação de ideias e a gente aproveitar exatamente isso que, bom, já que a gente viveu nesse mundo online, todo mundo em quadradinhos agora, então, já que a gente pode encontrar pessoas de 4 cidades diferentes aqui facilmente, então vamos fazer isso, não vamos perder essa chance, né, de unir a nossa energia aqui. É sempre bom, né, trocar ideias, encontrar novos colegas aí, conhecer mais gente, e é fundamental, é realmente importante. Então, tomara, longa vida ao evento de vocês, hein? Longa vida. Daqui 20 anos. Obrigada. E a equipe está muito boa, está convidando bastante gente legal. Tá? Não, eu realmente, olha, é legal, é muito bom. Sinto honrado em participar. E, bom, como eu disse, eu vou roubar o nome, mas eu vou roubar o nome, mas eu já fiz a variação, é o Matematiciano. Então, vou inventar, qualquer dia vocês vão ter concorrência. Aí não é roubar, é se inspirar, então não tem problema. Inspiração pode. O único defeito do evento de vocês é o nome, que tinha que ser outro, mas tudo bem, agora já Mas que a gente gosta de chimarrão, então... sabe que eu estava tomando um chá, o chimarrão não, eu estou tomando um chazinho aqui, bom. Tá bom. Então tá, Alexandre, muito obrigado mesmo pela palestra, estava muito boa, foi uma diversão muito boa, e isso é difícil, né, da gente poder falar isso, né, mas na tua palestra a gente pode falar assim, que foi de uma forma bem divertida, né, e aí, bem, eu já quero convidar os participantes, né, e lembrar, então, que no dia 25/6 a gente tem a próxima palestra, tá, às 14 horas, nesse mesmo canal. Eu não consigo colocar ali a foto do próximo participante, mas com certeza a gente vai divulgar nas redes sociais, e é o Arturo Fernandes, da UFMG, tá? Que foi convidado pela professora Liliana, tá? E ele vai falar sobre o número de Milnor e tijurina de foliações, certo? Então tá, Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Depois... Só vendo aqui a Janice, que olha, eu convivi com a Janice logo que eu cheguei aqui em Porto Alegre, ela está mandando mais uma vez um abraço, manda um abraço para a Janice. A Janice muito tinha todo obrigada, o direito de dizer Alexandre. A Janice tinha todo o direito de dizer que nem lembra de mim, porque a gente conviveu pouco aqui. Não, eu me lembro muito de ti. Em seguida que tu chegou, logo depois que tu chegou, eu acho que eu já saí. Eu estou aqui em Pelotas agora, né? Exatamente. E quando eu logo me lembrei da Flávia também. Mando um grande abraço para ela. Será dado. Tá bem? Ok, muito obrigado. Que legal. Foi muito boa a palestra, adorei. Muito obrigado. Muito bom te ver. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado. Tá bom. Feliz de rever as pessoas, é bom, tá né? Bom. Pelo menos assim. Muito bom. É bom. É isso, galera. E as palavras as palavras do Giovanni fechou muito mesmo. Muita coisa importante de uma extrema leveza. Exatamente isso. Muito bacana. Bom que dá vontade da gente estudar cada vez mais matemática, né? E aí eu digo que mateando tem tudo a ver, né? Isso aí, é isso mesmo. Tá bom. Que bom, muito obrigado. Valeu pelo encontro. Que bom. Isso. Tá bem. Tchau, Alexandre. Obrigada. Tchau pra vocês. Tudo de bom. Grande abraço. Hein? Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau.